Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro, e o tema que estudaremos será Buscando a Verdade. O nosso guia de estudos hoje começa com uma frase daquele que é considerado o pai da física moderna, Albert Einstein. Ele vai escrever o seguinte: o importante não é parar de questionar, a curiosidade tem sua razão de existir. Não podemos deixar de ficar admirados ao contemplar os mistérios da eternidade, da vida, da maravilhosa estrutura da realidade. Basta que tentemos compreender um pouco desse mistério a cada dia, que nunca percamos a sagrada curiosidade. O que Albert Einstein está tentando trabalhar aqui é a ideia de que dentro do ser humano existe uma curiosidade que o impulsiona a querer descobrir os grandes segredos da vida. Há um texto que vai aparecer também nas Sagradas Escrituras, mais especificamente em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, onde o sábio Salomão diz algo parecido, mas com outras palavras. Ele vai dizer assim: e no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra da criação do começo ao fim. Ambos estão dizendo aqui absolutamente a mesma coisa. Existe uma curiosidade inativa no ser humano de poder compreender aquilo que Deus criou. Entretanto, nós nunca conseguimos compreender absolutamente tudo, do começo ao fim, mas a curiosidade está lá dentro do ser humano. Como é que nós devemos lidar com ela? Como é que a igreja, de alguma maneira, pode utilizar essa mesma curiosidade inativa no ser humano para poder estabelecer os princípios da educação cristã? É exatamente isso que a gente vai tentar estudar hoje no nosso guia de estudos. Continua com a gente. Uma coisa é fato: quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia é repleta de histórias de pessoas curiosas, pessoas que, às vezes, movido pela necessidade de poder descobrir uma determinada verdade, acabaram sendo impulsionados para poder buscar um encontro com o Senhor. Um exemplo clássico disso: Nicodemos. Nicodemos tinha muita vergonha de se identificar com Jesus. Jesus não havia estudado em nenhuma das grandes escolas rabínicas, ele não tinha uma formação que pudesse dar a ele um título de mestre, ou pelo menos de um mestre muito honrado. Aliás, ele dizia algumas coisas que é exatamente na contramão da maior parte dos líderes religiosos daquele tempo. Mas Nicodemos viu algumas coisas em Jesus que chamaram muito a atenção, que ele não tinha visto antes. Ele viu Jesus curando pessoas, ele percebeu uma autoridade nas palavras de Jesus que fazia com que as multidões o seguissem. Ele tinha algumas dúvidas na sua cabeça, e a curiosidade de poder tentar descobrir quem era Jesus, de onde ele tinha vindo, quais eram as credenciais dele, fizeram com que ele buscasse a Jesus. Nicodemos vai ter com Cristo e ele já começa de cara, no capítulo 3 de João, ele já começa a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus, porque se não fosse, o Senhor não faria as obras que o Senhor faz. Mas tem algumas coisas que eu não consigo compreender. Jesus vai de cara dizer para ele: vamos direcionar essa tua curiosidade então. Você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. E o Nicodemos começa a perguntar: mas como é que é isso? Como é que pode ser um negócio desse? Eu sou um homem velho, posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer outra vez? E Jesus vai dizer: não, não é assim que a coisa funciona. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E ele vai agora explicar coisas tremendas baseado naquilo que começou com uma curiosidade por parte de Nicodemos. E eu poderia te citar outros exemplos, como a própria mulher samaritana. Jesus faz uma abordagem dela, ou a ela, junto ao poço, pedindo que ela pudesse dar um pouco de água. Ela vai dizer que ele é homem e judeu, não é, portanto, pelas regras sociais daquele tempo, não era legal que os dois se conversassem, não era algo que pudesse ser considerado natural. E Jesus fala: se você soubesse quem eu sou e a água que eu tenho, você me pediria água, eu te daria uma água que faria de você uma nascente de água viva. E ela diz: então me dá dessa água. Como é que é essa água? Você é melhor que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? E Jesus olha e diz assim: se você soubesse quem eu sou, hein? Vai buscar teu marido que eu te conto, que eu te dou dessa água. E ela vai dizer: não, eu não tenho marido. Você falou bem, porque você já teve 5 maridos e aquele que você tem agora não é teu.
E ela agora vai dizer assim, o senhor é um profeta. Ele está despertando nela agora a atenção. E aí ela agora começa a dizer, Senhor, tá, mas me diz uma coisa, o Messias quando vier, ele vai ensinar a gente nos caminhos. E Jesus fala, eu sou o Messias. E ela, você é o Messias? Então me explica, a adoração é nesse templo lá em Jerusalém. E ela agora, Jesus trabalhou toda a parte inicial da conversa para despertar nela a curiosidade. Quando a curiosidade se despertou, aí Jesus foi dirigindo a história dessa mulher para o lugar, para o ponto no qual Jesus queria trabalhar na vida dela. E naquele dia ela não apenas alcançou a salvação, não apenas fez parte do reino de Deus, mas ao mesmo tempo se tornou um instrumento, porque ela foi chamar as outras pessoas da cidade para poderem conhecer aquilo que era a vontade do Senhor. Portanto, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que esse senso de curiosidade que existe de forma natural no ser humano empurra o ser humano numa busca. Mas é claro que quando essa busca ela não é orientada, existem muitas fontes nas quais a gente pode obter informação. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a origem do ser humano, do universo, existem pessoas que vão buscar por fontes espúrias dentro da teoria da evolução das espécies e não conseguem encontrar as respostas que estão buscando para poder tentar descobrir respostas convincentes para o fato da humanidade existir dentro do contexto do nosso planeta, bem como a diversidade de estrelas, planetas, galáxias, e enfim, de tudo aquilo que existe. Mas a Bíblia também tem uma explicação a respeito do assunto. O fato é que o nosso guia de estudos hoje trabalha a ideia de que o Senhor Deus colocou no ser humano um senso de curiosidade. E quando esse senso de curiosidade ele é aguçado, a igreja deve aproveitar essas oportunidades para poder tentar trazer a atenção dessa pessoa para aquilo que a palavra tem a dizer a respeito daquilo que é a necessidade dela, daquilo que é a curiosidade dela. A curiosidade às vezes é despertada por causa de uma necessidade especial. Por exemplo, uma pessoa que acabou de perder alguém que ama e está num momento de luto. Claro que ela vai ter algumas curiosidades. Para onde foi meu ente querido? Será que existe vida após a morte? Como é que isso tudo funciona? Quando aqueles que conhecem a palavra de Deus estão por perto e podem direcionar essa mesma curiosidade para a palavra de Deus, para que a pessoa possa responder ou obter a resposta para a sua curiosidade, baseado naquilo que assim diz o Senhor, então você encontra um momento em que a pessoa se sente completa. As respostas aos anseios da sua vida, elas são completas. E a mesma coisa pode acontecer com pessoas que estão se tornando pais, pessoas que estão para poder se casar, pessoas que estão para poder começar uma nova carreira, gente que está num processo de estudo e está para poder escolher a carreira que vai seguir, e assim por diante. Poderia citar uma longa lista. Tudo aquilo que acontece na nossa vida gera no ser humano algum tipo de curiosidade. E quando nós, como igreja, somos capazes de poder identificar a curiosidade da pessoa, ou a linha de interesse que ela está tendo, e canalizar essa linha de interesse para a palavra de Deus, então acontece um fenômeno tremendo. O Espírito Santo do Senhor trabalha com a pessoa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e consegue trazer um senso de que o indivíduo, ele agora sim, tem algo que possa preencher o seu coração. E eu termino com um texto que nós começamos, de Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Lá no capítulo 3, verso 11, vamos ler de novo o texto, só para você poder relembrar o conceito daquilo que Salomão está dizendo aqui. O contexto aqui é Salomão está escrevendo sobre a criação, sobre como Deus criou de forma perfeita todas as coisas. Nada foi criado ao acaso. Mas daí depois ele vai dizer a seguinte situação. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo, e ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. O que ele está dizendo é que tem um espaço no coração humano que Deus criou que é eterno. Esse espaço só pode ser preenchido por alguém que é eterno. E o único eterno que existe no universo todo é Deus. Portanto, ele criou um espaço no coração do ser humano que só pode ser suprido por Deus. Pega agora o conceito de tudo aquilo que a gente estudou hoje e tenta aplicar isso aqui agora. Quando a curiosidade do ser humano é aguçada em determinada situação por causa de N fatores da vida, e nós canalizamos essa curiosidade para a palavra de Deus, e essa curiosidade é suprida pela palavra de Deus, e Deus tem acesso ao coração da pessoa, e a pessoa acaba abrindo o coração para Deus, então ela se sente completa. A sua vida faz sentido, porque as respostas às inquietações que são naturais na vida do ser humano, elas são respondidas
pelo Criador. E quando o Criador tem acesso à nossa vida, nós nos sentimos completos. Esse é o papel da igreja. Fazer com que as pessoas encontrem a razão para poder existir, para poder viver. Quanta gente que hoje em dia não tem mais uma razão para poder viver. Por quê? Porque a curiosidade tem sido canalizada para outras fontes que não têm água da vida. Você entende o tamanho da responsabilidade que está sobre nós enquanto igreja? De podermos canalizar essas inquietações humanas para a única fonte capaz de poder suprir a necessidade do ser humano? Salomão está respondendo para a gente. Deus nos criou assim. E como igreja, temos a responsabilidade de mostrar para as pessoas como completar ou como tornar a vida completa, satisfeita, preenchendo esse espaço eterno no coração do ser humano. Vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar a fazer isso. Senhor Deus, obrigado porque em Tua palavra descobrimos que a única forma de nos sentirmos completos é tendo Deus no nosso coração. Ajuda-nos a podermos não apenas experimentar isso, mas ao mesmo tempo de canalizar a curiosidade das pessoas que estão à nossa volta para a palavra de Deus, para que eles também sejam completos em Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?